boa noite. Sejam todos bem-vindos à primeiríssima edição do LSL Cast. Aqui neste espaço falaremos de tudo um pouco: cultura, política, entretenimento e muito mais. Se ainda não se inscreveu ao nosso canal, aproveite, subscreva ao nosso canal Luanda Online, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. O nosso convidado de hoje é um jovem político, militante do PRS, mestre em Economia e Gestão Pública, Gaspar Fernandes. Boa noite. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham a essas horas. É sempre um privilégio estar convosco e principalmente por saber que essa é a primeira edição, que para mim sinto-me honrado por fazer parte do início de uma grande história e sei que será um programa que muitos políticos irão estrear e que para mim este é um sinal muito positivo quanto a essa questão e desde já agradecer pelo convite. Nós é quem agradecemos. Uma breve apresentação. Quem é o Gaspar Fernandes? De onde veio? Qual é a formação que fez? E a sua trajetória até chegar à vida política? Bem, Gaspar Fernandes é um jovem que nasceu no município de Kazenga. É de lá onde fiz todo o meu ensino de base, sempre nas escolas locais, e que de lá fiz a minha vida. Sou o último filho entre vários irmãos, e todos os meus irmãos faziam política. E eu sempre fui daquelas que nunca me mostrei disponível para a política. Mas a condição social que o Kazenga oferece, qualquer um jovem facilmente se torna político. E é de lá que o tempo foi passando, é de lá onde, nas brincadeiras, comecei a interpretar a necessidade real das pessoas que me rodeiam e que senti que poderia fazer alguma coisa para que as coisas pudessem melhorar. Então, quando eu tomei a necessidade de começar a fazer política, então eu fiz um estudo aprofundado sobre os partidos políticos existentes em Angola e simpatizei com aquilo que é o programa do Partido de Renovação Social, que é de lá onde comecei a fazer a minha militância, isso em 2007. Em 2007, automaticamente foi o primeiro período ou a primeira oportunidade que eu tive para poder votar, atingir a idade que me desse o direito de fazer o mesmo, de exercer o meu exercício de voto, e que dali em diante só foi continuar nas fileiras e a fazer política e, acima de tudo, a fazer de tudo para manter também a minha vida acadêmica alinhada. Dizer que na minha vida acadêmica eu primeiro fiz o PUNIV, e o PUNIV me levou a um período de 3 anos. Terminando, fui para a Universidade Jean Piaget, onde eu fiz o curso de pesquisa e produção de petróleo. Comecei a trabalhar no setor petrolífero, tenho experiência na área petrolífera, conheço muito bem. Participei em várias operações de poços cá em Angola. Depois vi a necessidade de poder estar mais perto da família e dar um outro rumo na vida. Foi assim que eu comecei a fazer uma nova formação. Fiz o curso de gestão de empresas
concluí. Depois da conclusão, comecei a fazer o meu mestrado de Economia. Fiz o mestrado em Economia, isto na Universidade de Luzias de Angola, e é lá onde hoje também sou professor universitário e ainda continuo a estudar. Nessa altura, regressei à Universidade Jean Piaget, onde estou a fazer agora o terceiro ano, e que faço já o direito no sentido de poder conciliar o direito e a política. Para me dar um suporte, eu tinha que recorrer ao direito. Então, esta é a minha vida acadêmica. Quanto à política, regressando, nunca fiz militância a nenhum partido a não ser o PRS. O PRS fiz uma trajetória bastante longa, fui sempre um jovem que fez carreira a nível da juventude, fui secretário municipal de Viana pela juventude. Vamos chegar já para aí. Exato. Eu acredito que os nossos telespectadores gostaram desta apresentação e mesmo só ainda apresentação. Quanto à formação, fez toda a sua formação cá em Angola? Toda a minha formação fiz cá em Angola. Nunca saí de Angola, não por dificuldades de poder fazer, não. Por escolha. Eu sempre tive a escolha, sempre tive a necessidade de estudar cá em Angola. E eu tenho uma visão muito clara sobre aquilo que é o ensino. Acredita na formação atualmente? Bem, é assim, o que me leva a crer e o que sempre me fez estar em Angola, para estudar em Angola, é eu depender de mim mesmo. Sempre que eu faço uma formação, eu procuro me superar, eu procuro me adaptar, me aperfeiçoar segundo aquela coisa. Eu compro os livros, eu procuro as bibliotecas, eu procuro conhecimento e não me limito naquilo que é o programa ou a grelha curricular da universidade. Então, eu gosto de fazer um curso e gosto de me certificar que eu sei realmente fazer. Agora, há muitas debilidades no nosso ensino? Há. Mas nós também temos uma responsabilidade muito acrescida quanto à nossa formação como cidadão. Enquanto vou atrás de um conhecimento, tenho que estabelecer um objetivo. Eu estou nessa universidade, se o curso são 5 anos, então o que é que eu vou fazer para manter os 5 anos nessa universidade, para me aprovar, para me poder terminar com êxito nesses 5 anos? Então, se as metas são estudar, pesquisar e ter boas notas, então eu tenho de fazer isso. Me certificar que as minhas notas devem ser sempre boas, ter uma produtividade acertada. E é o que eu sempre fiz. E agora, para aqueles que realmente não têm capacidade para poder comprar os tais livros, estes sim, eu acredito é que têm encontrado as grandes dificuldades para poder se formar. E, sobretudo, o interesse que a escola transmite. Hoje, nos meus estudantes, eu passo sempre a informação de que deve haver um comprometimento dos estudantes com aquilo que eles estão a fazer, porque eles são resultado da academia e que automaticamente eles são transformadores da sociedade. Se eles não tiverem capacidades como tais, então eles não vão conseguir influenciar no seu meio, não vão conseguir ser agentes de transformação. Por isso, eu apelo sempre aos meus estudantes, mais do que as dificuldades que nós já conhecemos, devemos olhar que soluções nós teremos para que conseguimos ter uma formação boa. E quais são as dificuldades que nós conhecemos? Bem, as dificuldades que nós conhecemos, eu sou daqueles que estudei numa escola em que o meu pai sentiu-se obrigado a meter chapas na escola. E que parte dos meus colegas
sentavam naquelas latas de leite nido. E que, quando terminasse as aulas, era abrir a lata de leite nido para meter o caderno no meio da lata e fechar, terminar a escola e sair dali para casa. Muitas das vezes iam à escola e distante de casa, perca de mais ou menos 5 quilômetros que andávamos quando miúdos, para poder ir à busca do conhecimento. E isso era assim. E quase muitos de nós nos conhecíamos no município do Kazenga porque existiam muito poucas escolas. E as escolas do ensino superior, ensino de base ou ensino médio, contava-se. No Kazenga existia apenas 2. E o Kazenga era tão grande. E que naquela altura, para entrar no ensino médio, tinha que se fazer um teste. E nós testávamos em várias escolas. E muitas das vezes aqueles que não conseguiam entrar nesse processo acabavam por definir a sua vida por outras vias e muitas das vezes não boas, porque era um número de escola muito reduzida. E as escolas do ensino de base eram escolas sem condições qualquer. E era mesmo de ficar o dia todo debaixo do sol, apanhar aula e que muitas das vezes ainda existia aqueles professores que não tinham nem um bocadinho de sensibilidade com crianças que estudavam debaixo do sol e que ainda assim, por não resolver um exercício, tiravam aqueles chicotes que chamavam Maria das Dores e batiam as crianças naquela altura, sem interpretar as necessidades das crianças, sem entenderem o contexto que viviam, mas que muitas das vezes exigia-se mais das crianças naquela altura do que olharem para as condições que delas eram merecedoras. Era um processo difícil. Hoje passaram-se já perca de 20 anos, eu falo isso, e parece que ainda assim nada mudou. Ainda vê-se o mesmo cenário, ainda aprecia-se as mesmas coisas e que é triste dizer, são essas motivações que me levaram a fazer política. Eu faço política mais na vertente social do que outra coisa, porque eu entendo que o nosso problema da Angola ainda estão nas questões sociais, nas questões mais básicas, como a alimentação e a saúde. Estes elementos são daqueles que movem qualquer um a fazer política ativa. E eu acho que eu faço isso é para mudar o contexto. Porque se não fazer política ativa, não reivindicar os direitos, não passar uma mensagem de instrução à sociedade, então nós nunca vamos conseguir sair da condição em que nos encontramos. E que é uma condição muito péssima. Não é isso que os mais velhos que lutaram na altura da independência sonhavam, não almejavam uma Angola dessa natureza. Hoje nós temos uma Angola pior do que a Angola do tempo colonial. Nós temos uma Angola que passa tempo, mas as estruturas não mudam. E muitas das vezes dizer que eles conhecem os problemas. Quer dizer, o governo da Angola conhece os problemas. Conhecem os problemas e isso já é como uma música. Só não fazem porque há pouca sensibilidade por parte desse governo. E que esse governo virou as necessidades. Está como uma pirâmide invertida. Eles trabalham para se manter no poder, trabalham para manterem as benesses que o país oferece, mas não trabalham para a mudança da condição social das pessoas. E quando as pessoas vêm se rebelar, vêm para garantir e exigir melhores condições, eles procuram não solucionar, mas procuram sim outros métodos, outras vias para continuar a sacrificar a vida do povo e a encontrarem outros métodos
poucos abonatórios para poderem se manter. Do tipo, não dar condições, educação de qualidade, não dar escolas para que tenhamos um povo pouco instruídos. Isso, temos noção que um povo pouco instruído não consegue reivindicar os seus direitos. E para isso, é fundamental com que esse governo aperte mais a degradação desses aspectos, não da escola, não da saúde, e tornar esses recursos escassos para quando ele dá um bocado, fazer como se fosse um milagre ou uma obra de arte, quando ele não está a fazer um favor, ele está a fazer uma obrigação. Então, eles têm feito da população um povo que mendiga o seu próprio poder. Porque o povo não, porque eles não conhecem o direito. Só para situar os nossos espectadores, quando o Gaspar diz eles, nós poderia ser um pouco mais direito, eles quem? Bem, é assim, eu normalmente gosto de evitar promover o governo que é dirigido pelo MPLA. Gosto pouco de dizer o MPLA para não lhes promover, porque eu tenho em mente algo que eu pouco gosto de falar, mas é uma certeza: quando o MPLA for para a oposição, será extinta, porque metade das pessoas que estão lá e que fazem parte deste partido estão lá por mero caso, interesses pessoais. Um método para poder alcançar o sucesso na vida. E quando eu digo sucesso, não é um sucesso de status ou um perfil adequado profissional. Não. Para conseguir roubar a sua parte e dar seguimento à sua vida. Porque olhando para a natureza das coisas e olhando como conseguimos a independência, é quase uma radiografia do que eles têm feito. Tipo, como arte mágica, encontraram as casas que o colono deixou, se embarcaram aquelas casas e continuam a pensar que é a mesma coisa. Hoje temos o horário público, essa gente vai e desfalca o horário público sem impunidade, sem coisa parecida, e continuam a andar. É desta forma como este governo julga: distrair a população, fazer um mero show. Estamos a ver aí esses shows que estão a fazer dos 50 anos da independência. Esses shows é para distrair a população. Como é que você quer dar show numa população quando os mesmos estão a morrer de fome? Dançar com fome? É inconcebível. Era mais simples olhar num país e por tudo quanto esses têm gasto, estabelecer um subsídio de desemprego para a população. Era mais simples. Porque, hoje por hoje, nota-se que esses indivíduos, esses membros desse partido, usam o país como um trampolim para chegar ao auge. E sabes, eu como ser humano e como cidadão, como angolano genuíno, eu julgo que tenho que dar a minha vida em prol de uma Angola verdadeiramente dos angolanos. E quando eu falo de uma Angola verdadeiramente para os angolanos, estou a falar de uma Angola em que o angolano tem a capacidade de matar bichá, almoçar e jantar. Isso o angolano não tem. Hoje por hoje, eu conheço uma família e eu lamentei pelo facto em que a mãe faz seleção dos filhos. Tem os que vão comer hoje e os que vão comer amanhã. Imagine, e eu questionei: por que fazes essa seleção? Ela diz: não, só os que conseguem comer os dias todos são os mais pequenos. Se nós comermos bocado a bocado, vamos ter fome depois de pouco tempo. Então nós temos que fazer essa seleção dos que comem hoje e os que vão comer amanhã. Pô, Angola, um país rico em diamante, petróleo, ouro e mercúrio e muito mais. Quer dizer, vivemos nessa mediocridade. Nós vivemos essa situação. Claro, é revoltante. Famílias a terem esse tipo de gestão alimentar. Quando tínhamos tudo para dar certo. Quando conseguimos uma independência e acordou a esperança dos angolanos é termos uma Angola melhor para os angolanos.
quando a nossa necessidade básica ainda é nutrição, mas estamos a ver a trazerem, quer dizer, um luxo para mostrar o Ocidente, para mostrar ao mundo que Angola tem uma vida boa, querem nos trazer jogo de futebol de 90 minutos para pagar aquele valor, quando deviam olhar para a fome, a seca no sul de Angola, em que crianças estão a morrer porque a alimentação natural que estão a dar a essas crianças já não faz efeitos a estes mesmos adolescentes, porque há uma extrema fome, há uma extrema seca, quando Angola tem uma quantidade de rios, quando poderíamos fazer projeto de desviar esses rios para passar para essas zonas. Quer dizer, eu noto que já não é incompetência por parte desse governo. Incompetência não. É o método que eles escolheram para poder sacrificar as comunidades, a população, largar aos poucos, criar escassez para quando darem, pensarem que estão a lhes fazer um favor, para pensarem que estão a fazer um milagre, quando não. Quer dizer, eu como angolano me sinto triste. Vamos continuar até quando? Surge a ideia. Por isso, por mim, de minha parte, sempre foi instruir outros jovens, fazer conhecer os direitos, exigir os direitos, participar em manifestações, exigir que as coisas devem ser cumpridas, porque, olhemos só, e nós conhecemos, nós todos sabemos que o MPLA é o pai da mentira. Isso nós todos conhecemos. Não existe programas que eles apresentam e cumprem. Um título de exemplo, já conheciam que os bairros viviam com um problema de acesso à água potável. E eles criaram um programa de água para todos. O água para todos e depois ficou todos para a água em vez de ser água para todos. Quando eu digo todos para a água, é a construção de chafarizes. A construção de chafarizes não ajuda, devia ser água canalizada nas casas, porque quando as pessoas vão mais para um chafariz, depois quem toma conta e fica com a chave de chafariz é o coordenador do MPLA, e que para ele dá água, olha nas caras, se você não for do partido, não te dá. Epá, estamos na presença de um governo fora de série. Ele não governa, ele simplesmente faz segregação. Ele praticamente escolhe os filhos. Quando Angola não é uma pequena franja, porque o MPLA é uma pequena franja, é uma gota. É considerado como uma gota no oceano. Somos muitos angolanos. Uns nem podem fazer política em função das religiões. Uns não podem escolher partido em função daquilo que é a sua visão. E as pessoas não têm de ser todas militantes de partidos. As pessoas têm de ser cidadãos naturais, sem cor de partidários, e olhar para os programas dos partidos e escolherem eles em função da realidade que vivem. E é assim que o Ocidente vive, é assim que o mundo vive. Nós não temos que ser todos políticos militantes de um partido. Não pode, é impossível. Política fica para os políticos. Os políticos devem pensar soluções para servir o povo. Servir. Não vou ainda dizer de liderar o povo, vou falar de servir. Porque é uma necessidade, é uma tarefa principal que os políticos devem ter, que é de servir. Eles são servidores. E eles não têm de se chamar dirigentes, não têm de ser servidores. O presidente da República reconheceu que ele é empregado do povo, mas é um empregado malandro. É um empregado que não cumpre. E é um empregado que pouco ou nada se importa. Do tipo, e vamos olhar para aquilo que são as realidades naturais de Angola. Quer dizer, para as leis que nós temos, para aquilo que é a diversidade econômica que Angola oferece, para o investimento estrangeiro, para reduzir de que maneira
aquilo que é a procura do emprego, que hoje nós nos debatemos muito. Quer dizer, o empresário olha para Angola e tem dificuldades de poder estabelecer a sua empresa aqui, porque aquilo que são as políticas fiscais de Angola não atrai ninguém. A AGT está aí no bolso dos empresários. Muitos empresários acabam por falir. Muitos empresários hoje têm dificuldades. E há um exemplo muito prático que eu aqui vou apresentar. Hoje os empresários têm dificuldades de poder se manter no mercado por uma razão muito simples. Há empresários que prestam serviço ao Estado e no final das contas as ordens de saques levam muito tempo para sair. E o que os mesmos empresários ainda têm que fazer business para que atendem 50% da ordem de saque deles. Como é que ficam os empregados dessa empresa? Como é que fica a manutenção dos equipamentos e do segmento daquilo que é o trabalho dessas empresas? Quer dizer, muitas empresas vão à falência em função disso. Quando empresas fecham as portas, de certeza, muitos angolanos ficam no desemprego. E isso tem acontecido. As empresas que normalmente temos visto a sobreviver são aquelas de exploração, petrolíferas, diamantíferas, e que muitas das vezes o cidadão quase ou nada tem acesso a essas. E que muitas dessas empresas são empresas desses senhores. E que muitas das vezes o diamante não se reflete na vida do povo. Olhe para as províncias que têm um potencial econômico, ou seja, têm riquezas naturais. Olha como é que essas províncias estão. Cabinda, o Soio, o Zaire. Olha para as Lunda, o leste. São províncias esquecidas. Se for para classificar as províncias da Angola, aquelas estão no top 3 do desenvolvimento. Há falta de tudo. Não há condições básicas. Você vai, por exemplo, no leste da Angola, para ver o tipo de água que se bebe. É inadmissível. O tipo e a condição de vida. Lá as escolas só formam professores, quando teria que ter escolas a servir para aquilo que são as necessidades locais. Mas só forma formadores, professores, só tem INE. E aqueles que fazem geologia em Minas estão aqui no Kwanza Sul, que são esses que saem para ir para o leste da Angola fazerem a exploração. São esses que vão para Cabinda para poderem fazer a exploração. Então, é tudo invertido. É tudo invertido. Em Angola, as prioridades estão viradas. Em Angola, as prioridades estão viradas. E eu olho, né, que o problema da Angola não é simplesmente só o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Não, o problema da Angola é o próprio MPLA em si. É o maior problema da Angola. Porque todos os presidentes que o MPLA teve e que automaticamente governaram Angola, falharam com Angola. Infelizmente, quanto mais eles se fazem a passação, mais o povo geme. Agostinho Neto começou ao estabelecer as dificuldades que os angolanos começaram a viver. José Eduardo trouxe a corrupção. E hoje estamos com João Lourenço. Quase ele fez uma cópia de tudo que os dois fizeram e aperfeiçoou. Está a fazer 2 ou 3 vezes mais do que os seus os homens que ele antecedeu ou sucedeu. Então, isso as lutas que o Gangsta tem feito para tirar este governo do poder, na visão do Gaspar, é válida? É legítima e isso nós, os jovens, nós os angolanos devíamos nos rever nesta forma. O Gangsta não está a fazer mais do que um papel normal de exigir condições de vida, porque essa gente está a humilhar os angolanos. O Gangsta está a fazer um papel. E eu não vou dizer que é errado chamar o gatuno pelo seu nome.
Então por que o gatuno não pode ser chamado de gatuno? Qual é o medo? Quem não quiser governar Angola, sai. Vai, constitui a sua empresa e governa a sua empresa. Isso é uma coisa pública. Então, se você tira uma coisa do povo, tira, desvia, faz daquilo que são as contas públicas o que você bem quiser, você chama isso de um ato de quê? Vandalismo. Porque o roubo dessa gente, o desvio do horário público desta gente, tem dificultado a vida dos angolanos. Porque quando ele faz um desvio, são hospitais que ficam sem orçamento para comprar equipamentos. Atrasa na contratação de novos enfermeiros e técnicos de saúde. Atrasa e adia de grande forma a construção de novas escolas. Atrasa aquilo que é o atendimento administrativo do país e, sobretudo, leva a agudizar a vida dos angolanos. Quer dizer, torna o angolano mais pobre, porque um único indivíduo saqueou. E exemplos práticos nós podemos ver. Esses indivíduos que, por exemplo, desviaram 7 bilhões da AGT, isso aqui é inadmissível. É inadmissível. Isso nós não vamos falar que estamos a construir nação. Então o Genstar tem toda a razão. E nós temos é que ter a tarefa de começar a projetar as crianças, projetar os jovens, passar a mensagem de que exigir um direito é uma condição de todos. Porque o que é público é de todos nós. Ninguém está a fazer favor a ninguém. Quem não consegue governar, abandone. Porque nós temos a certeza que se tivermos um outro governo, as pessoas vão ganhar maturidade, que os que estão ali não é uma bênção de Deus, não. Estão ali é porque têm de servir. E se não conseguem servir, devem ser substituídos. O povo tem que entender isso. Isso não é uma seita religiosa, isso não é um clube de amigos que entram no jogo e fazem o que eles quiserem. Não, isso é Angola. E Angola está envolvido vida de milhões de pessoas, que muitos desses sofrem, mendigam, numa terra que tem tudo. Isso é um contrassenso. Você é uma terra rica e que automaticamente a sua população vive com menos de $2. Isso é um contrassenso. Isso é uma falta de governação. Isso é uma incompetência de governação. Então, o que o Genstar está a fazer é uma questão que todos nós devíamos estar a fazer. Todos nós devemos começar a trabalhar sobre essa causa. Porque tem que sair. O MPLA tem de sair. Porque corremos o risco de que, se o MPLA continuar com as mesmas práticas, e que aquelas práticas é uma prática habitual, se o MPLA não sair do poder, nós vamos colapsar. Vamos acabar por ter um país que ninguém mais vai conseguir solucionar as coisas. Então, enquanto há tempo, ainda resta tempo, devemos tirar, sair e ir para a oposição para assistir como é que podemos melhorar Angola, como é que podemos combater a fome. Nosso problema ainda é só fome. Nós não estamos a pedir com que se construa aeroportos, arranha-céus. Não estamos a pedir isso. Até porque, se construírem um arranha-céu, quem vai estar lá são os filhos deles de novo. Quando se constrói uma nova centralidade, são os filhos deles quem vão para lá e ficam com um prédio completo. Quando se dá a oportunidade de fazer terras loteadas, quem vai para lá é o administrador, mete todos os filhos e no final o pacato cidadão continua a viver onde sempre viveu. Não é isso que o angolano quer. O angolano quer, primeiro, olhar nas necessidades mais básicas, as necessidades naturais. Alimentação. O angolano está a mendigar. E todo o povo, quando começa a mendigar, esse está sujeito a tudo, porque se perde até a moralidade e os factos. Imagine, um indivíduo que não jantou tem motivações para cometer vários atos ilícitos, porque não jantou.
porque não teve a capacidade de sustentar e nem fazer família, porque hoje até também constituir família, o indivíduo tem que ter a capacidade de poder suportar a família. Então, sem emprego, como é que esse indivíduo vai suportar a família? Como é que vai poder constituir família? E nós, os angolanos, éramos com ideias de que nós somos famílias numerosas. Hoje, as mulheres, as famílias mudaram o contexto. Estão simplesmente a olhar numa questão de fazer 2 a 3 filhos. Por quê? Porque a condição está grave. A condição mudou. Então, que para nós, o primeiro é olhar para as necessidades mais básicas do angolano. E temos tudo para resolver. Temos. Porque o dinheiro que o nosso governo oferta, conseguimos superar, num período de 2 anos, o combate da fome e a pobreza. Pelo menos. Gaspar, acredita que em 2017 o MPLA passará na oposição? Eu não acredito só, mas tenho certeza. Tenho a convicção de que vai passar para a oposição, mas é necessário que nós passemos também para reforçar a mensagem de que o MPLA deve aceitar a derrota quando chegar 2027, sob pena de não destruir o país. O exemplo mais claro do primeiro sinal foi o que aconteceu na greve dos taxistas. Aquilo foi um sinal que eles devem ler. E é muito claro. Se existir batota em 2027, vamos comprometer aquilo que é a segurança do país, na estabilidade da paz e na continuidade da construção de um país que nós todos queremos. Aquilo foi mais do que um sinal evidente. Então, o MPLA, mais do que o facto de que vai perder em 2027, tem que ser inteligente o suficiente para que, assim que tiver os resultados, abandonar o poder. Tem que estar preparados para isso. E essa preparação é a melhor coisa que eles podem oferecer para os angolanos. A melhor oferta que o MPLA pode dar aos angolanos é abandonar o poder. Gaspar falou da greve dos taxistas que aconteceu recentemente no nosso país e tem alguns líderes da Associação dos Taxistas que estão detidos. O que o Gaspar tem a dizer sobre a detenção destes líderes? Bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte, e vocês todos acompanharam. Os líderes foram detidos, os líderes foram coagidos a desfazerem-se da greve e ali houve, de facto, a clara visão de que a insatisfação das pessoas não obedeceu à unidade de comando de direção dos líderes da Associação dos Taxistas, porque é uma situação anormal. Era uma situação que praticamente não era só os líderes da Associação dos Taxistas, mas o cidadão. E foi os jovens, os cidadãos, que começaram praticamente a demonstrar a sua insatisfação em função daquilo que era o acúmulo. É que o angolano tem já um acúmulo de situações que tem vivenciado, que tem estado a sentir ao longo do período e que praticamente aquilo está-se a esgotar. A paciência do angolano está a acabar, porque sempre conheceram o angolano como um povo pacífico. Mas o indivíduo pacífico tem também os seus limites. O povo foi aguentando um certo ponto. E o povo já está a chegar à razão e à consciência de que ou nós partimos para frente ou nós morremos de fome. E essa é uma condição que está claro aos olhos de qualquer um. Imagina o salário mínimo de 100 mil kwanzas que o governo estabeleceu. 70% da nossa população
trabalha no mercado informal. É uma meia dúzia que trabalha no formalismo. E é essa meia dúzia que ganha 100 mil kwanzas, salário mínimo nacional. Os que têm o salário mínimo nacional. Vamos olhar para um indivíduo que tem um salário de 200 mil kwanzas. Quanto é que esse indivíduo gasta por táxi por dia? Quanto é que esse indivíduo gasta para as propinas escolar dos seus filhos? Quanto é que esse indivíduo gasta para a cesta básica? Quer dizer, a cesta básica está 2 vezes mais cara do que o salário mínimo nacional. Então, há aqui uma dificuldade para podermos nos manter como tal. O angolano não consegue. E por isso hoje nós estamos a olhar as pessoas a fugirem do país. Hoje já não estamos a utilizar a expressão de imigrar. Não, as pessoas estão a fugir. Porque estão a fugir exatamente da fome. Fome e a pobreza. Então, é que o angolano, aqui em Angola, não está a encontrar nem sequer o emprego de lavar pratos. Porque o indivíduo que podia também te empregar para você lavar pratos, também não está a conseguir gerir a sua empresa, em função das políticas fiscais que temos em Angola. As pessoas estão aí à falência. As pessoas estão a ganhar muito mal. Então, como é que nós vamos conseguir? E isso está a se tornar difícil de se gerir. Como é que nós vamos conseguir manter a calma desse povo? Como? Como é que vamos conseguir manter aqueles indivíduos que já são os letrados, aqueles quadros que o país está a formar? Nós estamos a ver oficiais superiores a fugirem de Angola em função dos seus salários. Estão a preferir ser pedreiro na Europa. Quando abre aquelas oportunidades para o Canadá de obtenção de visto, são os mesmos que estão a ir embora em massa. Quer dizer, o país está de cabeça virada. Enquanto o MPLA se manter no poder, nós vamos continuar a manter a nossa vida em risco. Porque é um risco. Porque estão a sacrificar a nossa vida. Então, é necessário que nós tenhamos a capacidade e a coragem de defender aquilo que é nosso, de defender aquilo que é a nossa pátria. Porque o MPLA está a roubar a pátria. O MPLA está a desvirtuar a nação. E que hoje por hoje, até as práticas que as nossas irmãs estão a ter, é em função das péssimas políticas, é em função do contexto que se vive. E hoje estamos a perder tudo. Estamos a perder até aquilo que é a nossa cultura. E basta olhar os canais da televisão pública que nós temos. O que é que se passa hoje? As danças conforme estão a ser. Os trajes. Estamos a perder até a identidade. Acha que isso é propositado para distrair a população? Conforme eu disse, isso é uma estratégia que o sistema criou para manter as pessoas refém, para que os mesmos possam olhar como solução e como parte daquilo que é a resolução da sua dificuldade, é se manter refém a um partido, a este partido. Porque eu tenho a certeza que muitos indivíduos que estão lá no MPLA só estão por estar, só estão porque ali conseguem permanecer e garantir o seu pão. O MPLA, se ir à oposição, vai ser extinta. E isso nós teremos a certeza. Esse é um vídeo que vocês vão ter e me darão razão no dia que ele ir para a oposição. A partir de 2027, quando passarem para a oposição, ele não terá forças, o MPLA não terá forças para concorrer em 2032. Mas isso é um trabalho, e é um trabalho também árduo que nós, a sociedade, os angolanos, temos que começar a fazer. Fazer trabalhos tal como o Gensta está a fazer, tal como outros estão a fazer, estão a dar a sua vida para a causa. Temos muitos ativistas hoje a trazerem projetos bons, a ensinarem o direito às crianças.
E eu fui recentemente em Malange, e eu vi um jurista a dizer que hoje eu tenho uma academia em que eu ensino os direitos e os deveres nas crianças, para que tenham a capacidade de defender aquilo que são os seus interesses. E eu acho que é isso que nós temos que começar a trabalhar. Trabalhar na mente do angolano. Porque o problema do angolano está ainda na mente, em despertar naquilo que é a defesa do seu direito, do seu interesse. Então, é uma luta que temos que fazer, porque eles também estão a lutar em não dar escola para que esses não tenham esse conhecimento. Não dá oportunidade para que esses continuem a viver a miséria, para que esses continuem a viver do modo mais difícil possível. Gaspar, falou e falou muito bem. Se tivesse a oportunidade de estar assim com o Presidente da República, o que lhe diria? O que conselhos daria ao Presidente da República? Bem, eu primeiro dizer que se eu tivesse com o Presidente da República, eu não diria muita coisa. Simplesmente eu poderia pedir com que ele fizesse simplesmente uma eleição antecipada. Uma eleição antecipada porque conselho não posso olhar muito, porque já tivemos vários encontros. E eu sou fruto de 3 encontros com o Presidente da República. Com o Presidente da República. Eu tive em 3 encontros com o Presidente atual e que dali não saiu nada. E que ainda por cima ele responde mal. Então você espera aconselhar uma pessoa que nem sequer quer conselho? Não. Simplesmente ele que, para mim, a única solução é abandonar o país, abandonar a governação. E não só é, mas tem que ser o mal todo. Não tem mal menor nem mal maior. É o mal todo. Quer dizer, o MPLA e os seus dirigentes saem ainda. Eu não tenho que aconselhar o Presidente da República porque ele conhece bem as coisas. Isso é uma máfia que está a acontecer aqui. É um sistema que eles criaram para poderem fazer com que os angolanos tenham essa vida que têm. E mais, a grande questão é, e que como pessoas nós devemos olhar, há pessoas que vêm no mundo e deixam um exemplo. Quer na forma como eles faziam as coisas, quer na forma como eles se despedem da vida. E nós devemos refletir a forma como morreu o presidente José Eduardo dos Santos. É que ninguém leva nada, absolutamente nada. Mas há uma história que fica. E você... Desculpa, Gaspar, a forma como morreu o presidente José Eduardo dos Santos, está a dizer por morrer fora de Angola ou por abandono? Não, eu estou a dizer que ele morreu no abandono. Ele morreu no abandono. Ele morreu traído pelos seus. E ele, no final, não levou nada. Porque nós víamos, acompanhávamos como é que José Eduardo foi bajulado. E foram os mesmos que fizeram de José Eduardo o que o José Eduardo representou. Acredita que o João Lourenço pode ter um final pior que este? Aí é onde eu estou a dizer que há exemplos que nós devemos olhar, observar e tirar ilações segundo essas situações. Para mim, João Lourenço devia fazer melhor, porque no final nós morremos e deixamos tudo. Até o fato que vamos meter, quem escolhe não somos nós, são outras pessoas. Então, nós deixamos simplesmente um legado e nós devemos escolher que legado nós queremos deixar. Bom ou mau? Se queremos deixar um bom legado para que a África te reconheça como um grande dirigente, um bom dirigente, então o melhor é fazer o bem. Se quer que te reconhecem
como um corrupto, também é fácil. Faça a corrupção que tu irás morrer como um corrupto. Falando em legado, que legado o Gaspar gostaria de deixar no PRS? Bem, eu ainda estou em carreira. Nessa altura ainda sou militante do PRS, mas dirigi as estruturas juvenis e ainda assim, ali onde eu dirigi as minhas estruturas da juventude, pelo menos eu deixei uma marca. Deixei uma organização juvenil mais ativa, mais participe naquilo que foram as atividades sociais, porque a minha bandeira sempre foi defender o interesse dos menos equipados. E, de facto, todas as atividades, quanto o meu secretariado traçou na altura, eram mais direcionadas às pessoas que careciam de verdade. E eu, provavelmente, assim que, como militante do Partido de Renovação Social, e não estou a exercer, de facto, a política ativa como tal, eu vou começar agora a fazer a continuidade daquilo que é a participação na vida das pessoas, mudando, transformando o necessário para que, pelo menos, eu deixo o mais importante. Nós, como cidadãos, devemos ser um ator de mudanças. Ali é onde nós estamos, ali é onde nós fizemos parte. Devemos mudar a vida das pessoas, porque se nós viemos ao mundo, nós temos uma tarefa e cabe a nós definir que o nosso papel, ou que papel nós poderemos deixar, que legado, bom ou mau. Então eu só quero fazer aquilo que ajuda o meu país a alcançar um feito melhor. Eu também tenho orgulho de ver a minha Angola próspera. Tenho orgulho de ver Angola com cidadãos vaidosos, com cidadãos que se orgulham da sua terra, com cidadãos que se orgulham por nascer em Angola. Hoje, independentemente de tudo, as pessoas estão a perder o orgulho de nascer na nossa terra, na nossa pátria. Tudo porque simplesmente um grupo de cidadãos transforma a vida do cidadão como um pesadelo. E é isso que nós não queremos. Temos que fazer de tudo. Garantir com que os outros, a geração vindoura, olhe Angola de frente. Porque é a nossa tarefa melhorar a condição de hoje para que o futuro tenha passos de frente. E encontra um historial, uma estrada de um feito de toda uma geração. Então eu quero ser parte da geração transformadora daquilo que Angola precisa de alcançar. Ainda de transformação, gostaríamos de saber o que é que aconteceu com a candidatura do Gaspar para a presidência do partido PRS. Bem, o que aconteceu é que, na altura das candidaturas, o único impasse que eu tive era, de facto, o meu cartão de militante. Eu tinha feito uma segunda via do cartão na altura, em 2008. Fiz uma segunda via porque havia extraviado o cartão e praticamente fizeram um cartão diferente, novo. E eu não tinha nem os registros do cartão anterior e que foi esse o impasse que me condicionou para a minha candidatura, isso para o cadeirão máximo do partido. Era todo um desejo, era toda uma necessidade que pretendia de participar na maior festa das organizações, que é o Congresso, e poder discutir e apresentar propostas tais que poderiam, a princípio, mudar a condição e a atuação do partido para que automaticamente serviria para mostrar
o partido, a sociedade, como uma organização para a alternância do poder político de facto. Então, o meu cartão, na altura, a comissão organizadora do Congresso, não validou a minha candidatura em função de aproximadamente 3 a 4 meses de militância, porque o meu cartão o cartão que eu tive só poderia atingir os anos exigidos pelos estatutos em novembro. O meu cartão poderia completar e já o Congresso foi realizado em outubro. Então, não tinha como participar e a comissão não validou a minha candidatura. Mas, para mim foi uma experiência boa, tirei muitos exemplos, colhi dali algumas situações que hoje amadureceram-me mais e que, para mim, na história da política nacional, dizer que fui o primeiro jovem a fazer a primeira tentativa, e o ganho que tenho sobre tudo isso é que reacende a esperança de outros jovens que estão em organizações políticas em poder demonstrar que é possível fazer esta luta em prol da mudança, e tanto mais é que, fazendo um recuo na história, todos quantos lutaram na fase da independência de Angola eram todos jovens. O nosso país foi dirigido muito tempo pelo presidente José Eduardo dos Santos, e que era jovem quando assumiu a liderança, quer do MPLA e quer do país. A constituição e criação do PRS, na altura, havia sido criado por jovens. Na altura, o Dr. Eduardo Quangana, como presidente do partido, tinha apenas 32 anos de idade quando fundou o partido, e naquele período ele não participou nas presidenciais porque não tinha idade suficiente. Então, fazendo uma análise profunda daquilo que eram as lutas dos jovens anteriormente, estão muito mais avançados que nós hoje, que temos outras condições. Nós hoje estamos a lutar muito pouco para os nossos direitos. Aqueles jovens que hoje, os mais velhos, com 17 anos, lutaram a independência e alcançaram a independência de Angola, sem medo, sem desprimor, com energia e determinação, conseguiram atingir um marco histórico. E a minha geração, que marco histórico está a deixar? O que é que alcançou? Qual é o nosso propósito de luta? O que é que queremos? Nós estamos desencontrados. E o verdadeiro facto é que nós temos que lutar para dar seguimento a uma Angola melhor para os angolanos. E é a altura da nossa juventude fazer alguma coisa. Dali que veio a necessidade e a intenção de, junto do meu partido, me candidatar para que pudéssemos meter o primeiro bloco para a construção de uma Angola melhor. Bom, Gaspar, nós vamos passar algumas imagens e Gaspar vai dizer se essa personalidade tem mérito ou dá mérito e porquê, e não também vai ter que justificar. Primeira imagem que está a aparecer aí na nossa tela é da Mara Chiosa. Dá mérito ou não? Bem, não dou mérito a Mara Chiosa. Não dou mérito a Mara Chiosa porque, primeiro, Mara Chiosa é daquelas que, aonde dirigiu, não melhorou absolutamente nada. Passou na província do Bengu, fez lá muito tempo, não melhorou absolutamente nada. O Bengu continua esquecida. Mara Chiosa
de todas as vezes que a Mara Quiosa esteve gestada, os seus filhos foram sempre nascidos no Brasil. Então essa que está no topo da governação e faz uma atitude dessa, então essa não reconhece, não valoriza aquilo que eles implementaram. A segunda imagem a circular é esta que vocês veem aí, Isabel dos Santos. Bem, a Isabel conhecemos e eu dou o positivo. Por quê? Porque Isabel até um certo ponto foi das pessoas em Angola que conseguiu formar muitos jovens e não olhou pelas cores, olhou pela necessidade. Foi justa com muitas pessoas, garantiu emprego para muita gente, e é só olhar que depois de começarem a fazer a apreensão dos seus bens, que muita gente também começou a entrar no desemprego. Então, eu acredito que ela tem uma grande capacidade e tem amor por Angola. Consegue fazer alguma coisa. A terceira imagem, vocês veem aí na tela, é de Adão de Almeida. Adão. Bem, o Adão de Almeida é alguém que tem estado a se projetar para grandes desafios. Pessoalmente, é uma pessoa que realmente aquilo que ele tem feito tem sentido algum efeito e, de facto, é de jovens que realmente acredito que tem feito o seu papel e que, de facto, posso também dar aqui uma nota positiva. A imagem a seguir é de Manuel Homem. Manuel Homem. Bem, na verdade, nada contra, mas eu considero que Manuel Homem não é um ministro como tal. Ele não está diretamente ligado com aquilo que são as resoluções dos problemas do órgão em que ele faz parte. Eu considero o Manuel Homem como mais um TikToker, mais um influenciador digital do que um político como tal, uma pessoa que está ali para dar soluções a um órgão. E, de facto, um órgão muito importante, um órgão que realmente não merecia, e eu reprovo desde já. Eu acho que o Manuel Homem cairia muito bem para ministro da cultura, ficaria melhor do que está num ministério que realmente importa, e que importa de que maneira. Manuel Homem ali não está bem. Ficaria melhor mesmo lá no turismo, fazer algumas imagens, mostrar como é que é a nossa fauna, mostrar como é que o país tem algumas belezas naturais, sairia muito bem. A imagem que se segue é de Adriano Sapinala. Adriano Sapinala é dos jovens políticos que têm feito muito para o seu partido, tem convicções próprias. Das várias vezes que fui acompanhando alguns vídeos, é daquele indivíduo que acredita e faz aquilo que realmente pensa e que é firme naquilo que são os seus ideais e naquilo que ele acredita ser o importante para eles. Então, também eu dou uma nota positiva, tem lutado para aquilo que é a alternância do poder político, então nada a acrescentar. A imagem que se segue é de Justino Capapinha. Justino Capapinha. Bem, Justino Capapinha é um jovem que está ali, sem desprimor, não tem muita experiência. É daqueles que está num lugar em que o filho do pacato cidadão não conseguiu ser, porque ali é mesmo uma escolha de jovens, e que por ser mesmo filho da elite e que sacrificou muitos outros jovens. Eu conheço muitos jovens muito bons a nível do MPLA e que fariam melhor, fariam a continuidade daquilo que o Luther
teve a fazer na frente da Jota. Por isso é que, se continuarem o MPLA a escolherem os filhos deles, os filhos do café e o leite, estes não darão absolutamente nada para a imagem do MPLA. Não vejo nada. Não tem capacidade suficiente para dirigir uma estrutura como o JMPLA. Quem teria essa capacidade dentro da JMPLA? Bem, dentro da JMPLA tem muitos jovens para aquilo, e muitos desses foram afastados no período em que se estava a olhar para jovens que poderiam dar sequência. Um dos jovens que eu acho que teria a capacidade para o efeito seria um jovem como Aniceto Cunha, filho do camponês, que tem capacidade para defender e para trazer teorias que de facto mudariam a forma de ver dos jovens, quanto o JMPLA e muios outros. Há jovens que, por exemplo, saíram no Kazenga e perderam-se dentro do MPLA. Perderam-se porque não tiveram oportunidade através desse tipo de seleção do padrinho, seleção porque o filho do fulano, ele é que tem financiado a organização nas atividades e essas escolhas. E essas pessoas nunca terão a mesma capacidade do que o filho do camponês que sai da base por sacrifícios próprios, que enfrenta e escorregou por várias cascas de banana. E chega uma altura que lhe travam. Então, para mim, Capapinha não serve. A imagem que se segue é de Nelito Equipe. Nelito. Bem, Nelito é daqueles jovens destemidos. Saiu e hoje revolucionou também a forma de fazer política na juventude. A juventude, a nível dos partidos, há muito que se esperava de novos rostos, e hoje ele é daqueles jovens que está a dar conta do recado. Porque depois daquela transição do tempo de Fuca Muzemba, Luther Rescova e depois ali o Aguiar pela Casa CE e Júbilo Antônio no PRS, Nelito hoje vem trazendo uma outra dinâmica, tal como aqueles tempos. Infelizmente, os outros líderes juvenis continuam longe daquilo que é a visão política, e Nelito, sem dúvida, é daqueles jovens que realmente fazem muito na política e que são as promessas para o futuro. A imagem que se segue é de Adalberto Costa Júnior. Bem, Adalberto Costa Júnior é daqueles que também estão mais próximos do poder, é daqueles que por si só transmite uma mensagem de esperança à população, e de facto temos a certeza que é dos que provavelmente serão os próximos rostos para a governação de Angola, e que se espera muito dele e que os angolanos acreditam neles. É dos políticos mais bem cotados a nível do nosso mosaico político, e é de respeitar a figura dele neste período. Faltam 2 para encerrar este período. A imagem que se segue é de Benedito Daniel. Bem, Benedito Daniel, como todos nós sabemos, é o presidente do meu partido, e como presidente do meu partido eu tenho que dizer que, a todas as formas, eu estou aqui para apoiá-lo incondicionalmente, porque é o rosto que leva e que dirige a minha organização. Então, como meu presidente, eu só tenho a dizer: não vou fazer aqui classificação, porque senão seria como se fosse um ato injusto. Eu só posso dizer que é o partido que nós confiamos para dirigir e alcançar os objetivos pelo qual a organização traçou. A última imagem é do presidente João Lourenço. João Lourenço deu nota 0, não
espero muito dele, porque João Lourenço falhou com todas as políticas, falhou com aquilo que eram as suas perspectivas. Os angolanos, até certo ponto, tinham uma visão boa sobre a sua governação e que, de facto, acabou por falhar redondamente. Não vi nada de melhoria. Por sinal, aquilo que ele trouxe como bandeira, corrigiu o que estava mal e melhorar o que estava bem, fez totalmente o inverso, piorou o que estava bem e não conseguiu corrigir absolutamente nada. O país está em queda livre. Hoje temos dificuldade de quase tudo, ou pior do que as anteriores. Então eu só posso dizer nota 0, porque eu tenho até muito desejo para que chegue logo 2027 para acabarmos com essa situação. Falando em 2027, como é que está atualmente a estrutura do PRS e a organização para 2027? Bem, a estrutura do PRS hoje está boa. Depois de sair do Congresso, o partido constituiu os seus órgãos. O partido se definiu para então se apresentar melhor em 2027. Estamos aqui e, sobretudo, eu como militante tenho estado a participar e a observar todas as ações que o partido tem estado a traçar a nível das províncias, a nível das suas bases, e noto que há um crescimento por parte do partido, há, sobretudo, maior afirmação por alguns quadros, e esperamos que 2027 o partido atinja aquilo que são os objetivos que nós todos traçamos, que nós todos acreditamos. Então nós confiamos, temos a certeza que teremos resultados bons e que, acima de tudo, o PRS respira neste momento novos ares. Pensa em se candidatar novamente depois? Bem, eu já não penso em me candidatar. Primeiro, porque já não tenho requisitos para me candidatar. Segundo, porque hoje já há uma direção em vigor, em mandato. E depois, porque nós devemos saber que, acima de tudo, na vida, há algumas coisas que nós podemos alcançar e as outras não. O mais importante é lutar pelo objetivo pelo qual a organização luta. A nossa organização luta para a implementação daquilo que é o federalismo em Angola, por ser o melhor projeto e o mais viável para Angola. Então aqui o que importa já não é mais candidatura. Para mim o que importa é que conseguimos esse desiderato, o desiderato em que tenhamos de ter um país federal, em que as províncias têm a capacidade de eleger, de terem o poder de escolherem todas aquelas prioridades que são direcionadas às províncias, para que não tenhamos simplesmente só autarquias, mas que tenhamos, de facto, uma escolha desde o presidente até os nossos representantes municipais. Então, a descentralização do poder para nós interessa. Nós não queremos a concentração, mas sim a descentralização. E a descentralização traz desenvolvimento. Para mim, como político, eu só quero ver a minha Angola desenvolvida. Então, se tenho um presidente, tenho uma liderança, tenho uma estrutura já criada, já não interessa a minha candidatura. O que interessa é estabelecermos metas, pontes, trabalhos e ações de fato para que nós conseguimos traduzir o objetivo da organização para os angolanos. Então, repito, não vou poder, não posso me candidatar, primeiro porque sou militante e um militante por si só não é possível candidatar-se, porque os nossos estatutos, dentro daquilo que são os requisitos, ele primeiro tens de ser membro do Conselho Político, membro do Comitê Nacional, deves ter de facto a formação superior, tens de ter os 15 anos de militância,
tens de ter, sobretudo, as cotas pagas e, para mim, já não preencho muitos desses requisitos. Então, não é mais um sonho voltar a concorrer para o cadeirão máximo da minha organização. Até porque hoje o partido também meteu mais jovens no quadro diretivo da minha organização. Já é uma satisfação ver que o partido já é maioritariamente composta por 99% de jovens. O partido hoje goza. Então, para mim, já é uma satisfação mais do que evidente. E eu estou, e sempre disse aos meus colegas, aos meus companheiros do partido, ao meu presidente, que eu, enquanto militante, estou para servir, estou para fazer as missões e as tarefas do partido. Porque quem sabe servir, quem sabe receber orientação, então essa está disponível para poder também orientar. Então nós não podemos só esperar orientar, também temos de estar disponível para ser orientados. Então nós estamos aqui, nós vamos continuar a seguir a linha de orientação da nossa organização e fazer da nossa organização a melhor força política nacional. Bom, muito obrigado, Gaspar Fernandes. Foi o nosso convidado de hoje para esta que é a primeira edição deste LSLcast, na sua primeiríssima edição. Muito obrigado, e para si que acompanhou essa entrevista, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações em primeiríssima mão. Boa noite e boa continuação.